Vamos continuar examinando as Escrituras. Nós vamos passar agora para uma série de estudos dentro do livro dos Salmos. Vamos dar um título para o escrito profético do livro dos Salmos. Os Salmos nos revelam o caminho dos justos. Desde o Salmo 1, nós vamos estar observando a presença maior de uma indicação sobre o caminho do homem justo, a revelação deste caminho e a revelação deste homem. Vamos já entender que o modelo de justiça, o modelo do homem que anda em justiça e agrada a Deus, é o Messias, é Cristo, é Jesus. Então, ele próprio vai nos orientar a examinarmos as Escrituras, porque nós, primeiramente, já entendemos que nas Escrituras nós vamos encontrar o caminho para a vida eterna. O caminho que o homem, que o ser humano, o homem e a mulher, devem trilhar para agradar a Deus, para a salvação, para a vida eterna. E é justamente a Escritura que revela Cristo. Então, ele é o caminho. Então, veja como Cristo faz essa ligação tão profunda, tão tremenda, entre as Escrituras. Ele cita os livros de Moisés, ele cita os Salmos e os livros dos profetas, como escrituras do Antigo Testamento, e aponta para que nós estejamos realmente examinando as Escrituras, estejamos buscando Cristo, então o caminho da justiça, o caminho da eternidade nas Escrituras. E é isso que nós estamos aqui realizando, examinando as Escrituras, conforme nós vemos Jesus ali dando esta direção, essa indicação que nós realmente devemos examinar as Escrituras, porém, com essa busca de Cristo, da revelação da palavra de Cristo, da pessoa de Cristo, da salvação em Cristo. A salvação, segundo os Salmos, nós vamos estar observando, essa salvação vai realmente compreender este caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porfiai por entrar por esta porta e caminhar por este caminho estreito. E os Salmos nos revelam em grande parte dos seus textos proféticos de revelação inspirados por Deus em modelos de cântico, porém com uma letra, com uma mensagem do Espírito Santo para a nossa vida como ensino, como direção, para que nós possamos andar corretamente pelo caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Então, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando por estarmos examinando as Escrituras, e ele trabalha justamente com este conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos lendo, nós vamos estudando, examinando com fé, com atenção, com cuidado, com dedicação. E o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos dando a interpretação, vai nos dando conhecimento para andarmos neste caminho de Deus, andarmos com Deus. Nós já falamos aqui sobre a salvação pela graça, o sangue do Cordeiro, como ali o sangue do Cordeiro ali no Egito, para o povo de Israel não perecer, os primogênitos dos israelitas não pereceram, foram salvos pelo sangue, pela graça. Depois eles atravessaram o mar, o povo de Israel não pereceu, o mar se abriu, eles foram salvos do cativeiro do Egito. Os egípcios pereceram, os soldados, os carros, os cavaleiros, todos foram destruídos. Porém, Israel, a partir dali, iniciou um caminho.
Por isso nós temos todos os livros da Bíblia. Por isso nós temos um caminho, nós temos que aprender, nós temos que caminhar, temos que obedecer. Precisamos agradar a Deus. E o povo de Israel, em muitos momentos, desagradou a Deus no deserto. E o próprio apóstolo Paulo nos exorta a que não sejamos rebeldes, desobedientes, como foi o povo de Israel no deserto, para que não venhamos a perecer no caminho. Então, o livro dos Salmos, nós iniciamos hoje, neste momento, esse estudo que vai nos orientar sobre o caminho da justiça, o caminho do povo de Deus na obediência, o caminho dos justos, caminhar na presença de Deus, entrar pela porta estreita, porta da graça, porta da fé, e caminharmos de acordo com essa fé, com essa graça, darmos também a nossa resposta, a nossa vida, seja uma vida de amor, de piedade, de perseverança, de obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus e praticá-la. Tantas coisas nós temos aqui já estudado, nesses mais de 200 estudos, que Deus tem nos dado a graça, a bênção de estarmos caminhando, de estarmos aprendendo. Então nós precisamos realmente andar por este caminho. Vamos ver já Salmo 1, versículo 1. Nós já começamos com essa indicação, que nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nós já temos aqui a palavra caminho sendo mencionada, temos já aqui uma direção da palavra de Deus, uma direção de Deus, uma direção do Espírito, uma direção de Cristo, para que nós realmente sejamos bem-aventurados. Eu gosto da tradução, eu gosto do sinônimo utilizado para bem-aventurado ser a palavra feliz. Então, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o homem tem que andar, temos um caminho, temos uma jornada pela nossa frente, temos a vida, não sabemos se temos uma longa estrada, uma longa caminhada, não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós sabemos que o tempo que for, se for um dia a mais, se for um ano, ou mais de 10 anos, o tempo que for, nós vamos ter que caminhar na presença de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus, agradando a Deus. Essa é a nossa missão. Nós somos criados por Deus, então nós somos criados por Ele, para Ele, com uma função: conhecê-lo e agradá-lo, fazer a sua vontade, fazer o que Ele apraz. Então nós fomos chamados para sermos escolhidos, precisamos andar de tal forma realmente a glorificar a Deus, a honrar a Deus. Quem não nascer de novo, quem não nascer da água, do Espírito, e, claro, quem não viver uma nova vida, não herdará o reino dos céus. Que ninguém te engane, que você não se engane. Você tem um caminho, você tem uma trajetória, você precisa andar com Deus. Então, você não pode andar segundo o conselho dos ímpios. Algo que nós estamos aqui para fazer é modificar essa caminhada. É para realmente andarmos no caminho do Senhor, no caminho de Deus, na luz, sairmos das trevas e sabermos que realmente Deus quer um povo transformado, um povo dele, um povo zeloso de boas obras. Deus não quer um povo andando em impiedade, em maldade, ou em desobediência, ou em desordem, ou na violência. Deus nunca admitiu isso, nem nos dias de Noé, nem aqui nos dias de Davi, nem em momento algum.
Deus permitiu, Deus se agradou daquele que anda segundo o conselho de ímpios, de pessoas más, de pessoas desobedientes a Deus. Quem disse que poderia desobedecer a Deus e nada iria acontecer foi o diabo. Lá no jardim do Éden, Deus diz: não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, vocês morrerão. Então, Deus não se agrada da maldade e nem da desobediência à sua palavra. Porém, o diabo é mentiroso. Na maldade, o diabo engana o primeiro casal, dizendo que poderiam andar na impiedade, na desobediência, descumprindo o mandamento de Deus, não se preocupando, não honrando, não glorificando a Deus, que havia criado tudo com amor para o homem e para a mulher, criou toda a terra, e que eles poderiam dar ouvidos à serpente e não precisavam se preocupar com Deus, porque nada iria acontecer. A mentira, a impiedade. Então, o homem ali andou segundo o conselho do ímpio, do diabo que mente desde o princípio, do pai da mentira, da maldade, da guerra, da violência. Então, o caminho que Deus tem para nós não é este caminho de impiedade, nunca foi. Você tem que buscar a santificação, a retidão, o que é direito, o que é honesto, o que é justo. Este é o caminho que nós devemos andar. Nem se detém no caminho dos pecadores. Então, nós já sabemos que Deus não se agrada do pecado. O pecado é ignorância. O pecado é deixar de acertar o alvo, é deixar de cumprir a vontade de Deus. O pecado foi o homem e a mulher, ao invés de comerem do fruto da árvore da vida e viverem com Deus eternamente, eles preferiram ir para as trevas, junto com o diabo, com a mentira, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Este é o pecado. O pecado é você ter a palavra de Deus, ter a direção de Deus, sendo Deus o Senhor, o Criador de todas as coisas, o dono. E Deus tem domínio sobre tudo. E você, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, você ouve a palavra das trevas. Então você está se encaminhando para a morte, para a ignorância, para as trevas do pecado. Nós fazemos sempre uma ligação de Gênesis até o texto, até o Apocalipse. Nós não eliminamos nenhum momento, nem do princípio, nem do fim, nem de todas as escrituras. Nós precisamos realmente ter a mente de Cristo, essa indicação de Cristo, de encontrá-lo desde Moisés, desde os 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, até Salmos, profetas e até o Apocalipse. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estudamos aqui a segunda carta de Pedro, e Pedro alerta que o escarnecedor aqui, segundo a Bíblia, é aquele que zomba das Escrituras, da direção de Deus. Nós também podemos pegar lá no início e dizer que o diabo zombou ao dizer, veja bem a profundidade dessa palavra, o diabo foi um escarnecedor, quando ele disse, não é assim, Deus não está falando sério, Deus nunca vai fazer isso com vocês, podem desobedecer, podem comer, vocês vão ter conhecimento, vocês serão iguais a Deus e andarão comigo. Claro que ele oculta, ele omite, ele é mentiroso, ele não vai dizer o que vai fazer depois. Ele engana e leva o homem e a mulher para fora do jardim do Éden, para as trevas, para morrerem, para terem essa vida de insegurança, da morte. E Pedro, na sua segunda epístola, diz que virão homens escarnecedores,
E o que eles farão? O que Pedro, então, nos prova, nos diz, afirmando, para que ele possa afirmar que esses homens serão escarnecedores? Eles serão escarnecedores principalmente em cima da promessa de Cristo sobre a sua volta. Olha só a grande referência, semelhante ao diabo, a própria palavra de Deus. Então agora a palavra de Cristo. Cristo diz que voltará, Cristo diz que batiza com o Espírito Santo, Cristo diz que está conosco todos os dias, e os escarnecedores zombam da palavra de Cristo, das Escrituras. E alguns entram nesta roda. São convidados a entrar na roda, entram nesta roda e prosseguem escarnecendo da palavra de Cristo, das Escrituras. Dizem que já passou muito tempo, que isso não vai acontecer, que nada está mudando, que tudo está igual. Então não veem nada e não querem ver, não querem crer, e por isso escarnecem. Então, uma coisa seria brincar com o seu próximo, escarnecer. Outra coisa é tomar o nome de Deus em vão, a sua palavra, e ser escarnecedor da palavra de Deus. Então, olha o nível de condenação que a própria palavra se refere aos escarnecedores, porque agindo dessa forma, escarnecendo do que Deus falou, você está agindo exatamente como o diabo. Então, quando Jesus diz, vós tendes por pai o diabo, porque o diabo mente desde o princípio. Podemos aqui pegar o Salmo 1 e fazer essa interligação lá com Gênesis e com Cristo. Jesus disse isso. O vosso pai é o diabo. Então, ele mente desde o princípio. Ele aconselha impiamente a desobedecer o mandamento de Deus desde o princípio. E com isso continua levando pessoas para o caminho da perdição, para as trevas, para o submundo, para um fim que é a morte. O desejo do diabo é levar mais e mais vidas à morte, para a morte. Então, o diabo escarnece, o diabo aconselha impiamente e o diabo leva ao pecado, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o pecado vai entrar através do homem, da mulher, porque eles se assentaram, se detiveram e pararam, andaram no caminho do diabo, da mentira, do pai, do seu pai que você ouve e obedece. Então, este é o caminho da perdição, este é o caminho do pecado, este é o caminho da queda. É o caminho que o diabo criou ali, traçou, indo afrontar, escarnecer do caminho do Senhor que é perfeito. Então o salmista, ele está sendo aqui usado por Deus para nos tirar das trevas, nos tirar da queda, nos tirar do submundo, do inferno, do pecado, da morte, da mentira do diabo e nos trazer, através da palavra, nos trazer esta lâmpada, esta luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Então, para traçar o caminho do justo, o caminho estreito que leva à vida e nos tirar do caminho largo que leva à perdição, à morte, é o caminho da desobediência. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos certeza que o Espírito de Deus nos trouxe aqui, nos levantou, nos inspirou, está aqui conosco, está falando, está nos ensinando, está nos dando saúde e vida para continuarmos nesta caminhada, porque esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. Que nós estejamos com prazer, com essa alegria da revelação, quando nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco algo novo,
nos dá uma revelação, nos fala da palavra. Nós temos prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditamos de dia e de noite. Estamos sempre aqui examinando as Escrituras com prazer, com alegria. Somos, então, nos sentimos bem-aventurados, nos sentimos no caminho certo. Bem-aventurado é aquele homem feliz que é conduzido pelo Espírito de Deus e sabe que está no caminho certo e sabe que vai chegar. Vai chegar no porto, vai chegar na cidade, vai chegar na terra prometida, na terra de Deus, onde habita a justiça e onde estamos indo para viver eternamente com Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo aqui conosco. Nós realmente sentimos esta alegria do Espírito, este prazer, quando o versículo 2 confirmou aqui o nosso ministério, o nosso trabalho, e diz que nós aqui humildemente, meditando na lei do Senhor, dia e noite, nós realmente somos bem-aventurados e temos uma vida que nos dá prazer de viver e certeza que estamos no caminho certo, no caminho do Senhor, o caminho estreito, mas o caminho de luz que nos leva à terra prometida. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua presença conosco. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua lei, Senhor. Nós temos prazer nesta palavra e o teu Espírito Santo nos enche desta alegria, deste prazer, desta paz, Senhor, desta certeza que o Senhor está nos ensinando, está falando conosco, Senhor. Nós entendemos a tua voz, nós ouvimos e queremos realmente viver esta palavra, queremos meditar nesta palavra e queremos colocá-la em prática e queremos que a tua luz, a tua glória, Senhor, encha toda esta terra, toda esta geração, todas as nações venham a te conhecer, Senhor, venham a receber a tua graça, a tua bênção, a tua salvação em Cristo, Senhor. Abençoa todas as nações, todos os povos, todas as famílias da terra. Abençoa este lar que nos escuta neste momento, que esse lar tenha vitória, todo mal seja agora removido deste lar, que saia agora em nome de Jesus e que a bênção do céu seja derramada, a unção de Deus, a presença de Deus vem, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, vem sobre todos, Senhor. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus, o Cristo.